Saudação a todos os meus amigos que nos acompanham aqui nas redes sociais, né? Queremos deixar uma reflexão. A gente ia fazer ao vivo, mas a internet está oscilando, então a gente vai deixar gravado. Pedindo a você que puder deixar um comentário, desde já agradeço, curtir, compartilhar e seguir nas nossas redes sociais. Estamos Terra Minha lá no YouTube, compartilhando as belezas naturais da nossa cidade, que existe, precisa ser preservada, precisa ser explorada de forma sustentável e precisa haver investimento para que essas belezas tragam recursos para a nossa região através do turismo. É claro que isso envolve uma série de ações que passa pelos nossos governantes, mas aqui eu deixo a minha opinião para que eles possam despertar para o potencial da nossa região, explorando de forma sustentável, é claro, a nossa beleza natural. Então, nosso canal, seja no Instagram, no YouTube e no Facebook, temos como propósito mostrar os pontos turísticos. Além disso, fazermos algumas ações e também algumas cobranças de melhoria para a nossa região, né? Estamos na luta com essas estradas que ligam Itaquitinga a Xanti-Sapé, que é uma luta que deveria ser de todos os itaquitinguenses, né? Xanti-Sapé e Itaquitinga é um povo só, então é necessário que haja essa união para que as pessoas possam ter esse acesso. E para isso é necessário que haja união, deixar a bandeira política, ideológica de lado e unir com um único propósito de buscar melhoria para a nossa população. E eu sei que isso passa pela união. Se nós não nos unirmos, jamais alcançaremos o êxito, o objetivo. Então convido você a estar também cobrando dos seus vereadores, do nosso prefeito da nossa cidade e também dos nossos deputados e da nossa governadora. Precisamos estar cobrando para que ela possa estar resolvendo essa questão dessas estradas. Se você ainda não teve a oportunidade de ver a nossa situação, é claro que no período do inverno o problema multiplica-se cada vez mais, né? Devido às consequências, mas mesmo no período do verão a gente sofre com essas estradas. Então o nosso canal também tem esse objetivo de fazer essas cobranças, mas é claro, de forma respeitosa, com respeito às autoridades, de forma consciente, com o propósito de trazer cobrança e cobrar de forma positivamente. E não só isso, o principal, que é trazer reflexões da palavra de Deus. Eu, como servo de Deus, não posso deixar de falar para os meus amigos aqui das redes sociais a importância que é servir a Jesus. Porque não adianta a gente ter estrada boa, não adianta a gente ter dinheiro, não adianta a gente ter bens materiais, não adianta a gente ter saúde, se nós não tivermos com a nossa vida espiritual sarada, né? E Jesus, antes dele, ele quer abençoar materialmente, mas a preocupação é espiritual. Quando Jesus cura o paralítico de Cafarnaum, que é colocado diante dele por 4 amigos, e eu convido você a ter pessoas como esse paralítico, né? 4 amigos se reuniram para levar aquele homem até a presença de Jesus. Amigo de verdade. Amigo de verdade te leva para a presença de Deus. Amigo de verdade te leva para perto de Jesus. Então, 4 homens levaram esse paralítico. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus disse a ele: perdoados estão os teus pecados. E alguém olha para Jesus e disse: como pode este homem perdoar pecado? Somente um pode perdoar pecado, que é Deus. Até então os fariseus, os escribas e os religiosos da época estavam ali questionando por que Jesus estava falando aquilo.
E Jesus, conhecedor de todas as coisas, cheio do Espírito Santo que desceu sobre ele no batismo nas águas, quando ele foi batizado, o Espírito desceu sobre ele, e o Espírito Santo estava revelando a Jesus os pensamentos daqueles homens, e Jesus disse a ele: por que razoar em vosso coração? Ponto aqui. Jesus conhece o teu coração, Jesus conhece os teus pensamentos, Jesus conhece o teu passado, Jesus conhece o teu presente e Jesus conhece o teu futuro. Ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Onipotente porque tem todo o poder, onipresente porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está limitado a estar num só lugar, ele está em todo lugar. E onisciente porque ele conhece todas as coisas. E Jesus disse aos fariseus, escribas e religiosos: porque razoais, questionais, porque estáis falando em vosso coração. E Jesus diz a ele: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, eu digo a esse paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Então, antes de Jesus curar ele fisicamente, Jesus curou ele espiritualmente, dizendo a ele: perdoados estão os teus pecados. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Primeira coisa que Jesus quer é perdoar os nossos pecados. E como é que ele nos perdoa? Quando a gente reconhece ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário crer. Lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 ou versículo de número 10, disse: com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Então tem que haver uma confissão e tem que crer. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz que para se aproximar de Deus é necessário que nós venha a crer nele. E no capítulo 3 que nós lemos, versículo 16, diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então queremos deixar essa reflexão para a vossa vida. O tempo já tem passado e o vídeo fica muito longo, e eu sei que as pessoas estão no tempo, meus queridos, que não tem paciência de assistir um vídeo de 10, 15, 20 minutos. As pessoas estão querendo vídeo de 5 segundos, 10 segundos, 15, né? 1 minuto e meio, que é o Reels, 40 segundos, que é o Story. É o tempo que as pessoas querem para refletir. E com isso as pessoas estão doentes, não tem a capacidade, não está tendo a condição de sentar e meditar. Isso tem sido um problema grave para a nossa sociedade. Mas ainda, além disso, eu quero deixar em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, para a gente concluir. Porque esse era o texto. O Espírito Santo colocou essa palavra que eu falei anteriormente, mas esse é o texto que eu queria meditar com vocês, que Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está falando aos Gálatas a lei da semeadura. O que o homem semeia, isso ele ceifará. Uma pessoa que semeia ódio, discórdia, mentira, engano, traição, maldade, falsidade. Uma pessoa que semeia esses comportamentos, essas atitudes, ele não vai esperar escolher coisas boas, não. Não vai pensar que você semear essas coisas ruins, não vai pensar que você vai colher. Se você semeia desprezo, se você despreza seus pais, se você trata mal as pessoas, se você desrespeita os idosos, não vá pensar que você vai colher coisa boa, não. Porque o homem, ele irá colher aquilo que ele está plantando. A lei da semeadura, ela é
verdadeira. Uma pessoa que semeia feijão, ele não vai colher milho, não, ele vai colher feijão. Uma pessoa que semeia milho, ele não vai colher outra coisa a não ser milho. E deixa eu dizer outra coisa. O milho, né? Você semeia um caroço, você não vai colher um caroço de milho. A colheita, na grande maioria, ela é maior do que a semeadura. A colheita, na grande maioria, ela é maior do que a semeadura. Na grande maioria. Então, se você quer colher coisas boas, semeie coisa boa. Se você está semeando coisas boas e você não está vendo ainda o fruto, você ainda não está colhendo, é porque ainda não chegou o tempo, porque a colheita tem um tempo, né? Você semeia hoje, mas você não vai colher amanhã, tem um tempo. E se os homens da terra não reconhecer o seu trabalho, o seu esforço, a sua ação generosa, Deus do céu, Ele é justo juiz para te recompensar. E outra coisa, não adianta a pessoa querer mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, se ele continua com a mesma semente aonde ele chega. Porque tem pessoas que querem sair de Taguatinga para morar em outra cidade ou em outro estado, chega lá, fica com a mesma semeadura, vai ter a mesma colheita. Porque o segredo não está em mudar de cidade, o segredo está em mudar de semente. É a semente, é claro que a terra também tem que ser boa, mas o segredo está na semente, porque não adianta a gente ter uma terra boa e semear sementes ruins. Então o segredo está na semente. Quer uma semente boa para você semear? Já vai para a gente concluir. O vídeo vai ficar muito longo. Agradeço você que assistiu até o final. Deixa aí no comentário, irmão Gustavo, assistir até o final. Só para a gente ter aquele feedback. Feedback, olha, palavra bonita. A gente aprendeu essas palavras lá no grupo FCA, na Egito. Feedback, checklist, aprendi essas coisas. A gente é matuto da roça, português ruim de falar, mas a gente está aqui. Vou falar para vocês agora sementes para você semear. Está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Eu vou falar aqui algumas sementes, parece que é 9. Já vai. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É mais? Paciência, gentileza. Semeie isso e você vai ver a sua colheita ser abençoada. Deus abençoe. 3 minutos. Que Deus abençoe a nossa família. Lembre-se que o segredo está na semente que você está semeando para ter uma boa colheita. Fique na paz do Senhor Jesus.